Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a essa nossa última noite do 41º ciclo de estudos em Direito Bancário. Os nossos ciclos de estudos são promovidos pela Comissão Especial de Direito Bancário da OAB do Rio Grande do Sul, em parceria com a ESA, com a Escola Superior de Advocacia. Eu, inicialmente, então, nessa nossa última noite, na noite de encerramento, eu quero novamente fazer uma saudação especial aqui ao nosso presidente da seccional da OAB no Rio Grande do Sul, o presidente Ricardo Breyer, ao presidente da Comissão Especial de Direito Bancário, Dr. Luiz Augusto Beck da Silva, e também a doutora Rosângela Rezer dos Santos, que é a diretora-geral da ESA. Saúdo também os colegas, a doutora Renata Terra e o doutor Alisson Capelari, que são integrantes da Comissão Especial de Direito Bancário, e são os nossos companheiros nessa noite, nessa nossa mesa virtual, e serão os debatedores. São abnegados participantes da Comissão Especial de Direito Bancário. Então, essa noite, para encerrarmos esse ciclo de estudos, nós temos a palestra A Responsabilidade Civil dos Administradores de Bancos na Concessão de Crédito. E o palestrante dessa noite será o Dr. Francisco Rudnick Martins de Barros. Antes, então, de eu apresentar o Dr. Francisco, nosso palestrante, eu vou ler aqui uma mensagem que ela é institucional da OAB e que nós temos que ler sempre na introdução dos nossos eventos. Para dizer que a posição institucional da OAB, em observância às suas competências legais e regulamentares, é externada por meio de seus órgãos executivos e deliberativos. Dentre eles, em especial a sua presidência e demais membros da diretoria e de seu conselho seccional. De maneira que as manifestações públicas nos eventos, como esse que estamos aqui realizando, representam posições pessoais dos palestrantes, não vinculando a entidade e menos ainda podendo ser a ela atribuída como posições oficiais. Muito bem. Dito isso, então, eu quero apresentar o nosso palestrante dessa noite, que é o Dr. Francisco Rudnick Martins de Barros. Ele é advogado, é mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e também é autor de uma obra publicada pela Livraria do Advogado que leva exatamente o nome da palestra de hoje, dessa noite. Então, doutor Francisco, uma satisfação, uma honra recebê-lo aqui na nossa comissão, no nosso evento. Estamos muito contentes por o senhor ter aceito o nosso convite. Então, eu lhe passo a palavra para que o senhor passe, então, a proferir a sua palestra. Com a palavra, então, doutor Francisco. Doutor Júlio, muito obrigado. Apenas para conferir, me ouvem bem? Tudo de acordo? Sim, estamos ouvindo bem, doutor. Então, eu queria começar minha fala, não podia ser diferente, eu queria agradecer esse honroso convite, agradecer ao doutor Júlio, à doutora Renata, ao doutor Alisson, por estar aqui, uma verdadeira satisfação, né? Então, como o doutor Júlio adiantou, eu tenho uma obra com o mesmo título da fala de hoje, né? O doutor Alisson, quando me convidou para fazer essa fala aqui, muito me alegrou com o convite, como eu referi, e me alegrou mais ainda em ter esse interesse no convite com base na obra, né? E não podia, então, ser diferente a apresentação de hoje, que não baseada nas conclusões, então, colocadas nessa obra. O plano, hoje, dessa apresentação é ser, de certa forma, mais conciso, mais breve, obviamente, do que consta no livro, em termos de fundamentação, até para proporcionar uma troca aqui com os colegas e o público muito qualificado aqui da comissão, né? Para isso que estamos aqui, é isso que nos move a ficar, inclusive, ansioso aqui de participar, né, no bom sentido.
Pois bem, entrando aqui na fala propriamente dita, eu separei 3 pontos a serem abordados aqui na fala de hoje. O primeiro diz respeito à contextualização do tema, né, por que essa temática da concessão do crédito. Em um segundo momento, de forma muito breve, eu queria passar para vocês alguns questionamentos preliminares que me movimentaram nessa pesquisa. E, a partir daí, eu quero entrar em 5 conclusões que estão presentes no livro e suas respectivas fundamentações, aí repetindo de uma forma breve, como nos permite aqui o tempo, e recordando que, obviamente, estão muito melhor fundamentadas com as suas, inclusive, respectivas referências bibliográficas, casos analisados e tudo mais na obra. Pois bem, por que essa temática da concessão de crédito? Primeiramente, como não podia ser diferente, a própria importância do crédito move, então, o pesquisador, no caso eu, a adentrar nesse tema. Por que essa importância? O crédito hoje se mostra indispensável no nosso modelo econômico-social. É uma ferramenta de verdadeira antecipação de riquezas, mais especificamente no mercado de consumo, de suavização do consumo ao longo do tempo. Então, uma ferramenta fantástica que, vejam, permite que o indivíduo antecipe uma determinada riqueza para aquisição de um bem ou um produto, que talvez, poupando ao longo do tempo esse valor para então proceder nessa aquisição, levaria um tempo tremendo. Aqui os exemplos são muitos nos bens de alto valor, como, por exemplo, no mercado imobiliário. Nós poderíamos referir aqui, inclusive, o microcrédito, aquele crédito que o sujeito fez uso para adquirir pequenos bens, pequenos produtos, até mesmo numa função aqui de inclusão social, que nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais para frente. Para além dessa importância no mercado de consumo, nós temos também uma importância no mercado empresarial. Primeiro, nós temos um aquecimento desse segmento em razão do consumo, por óbvio, como é uma consequência clara do ato de consumir, mas também temos o crédito aqui como uma ferramenta atualmente utilizada em termos de fomento de atividades hoje em dia. Nós temos um mercado de crédito no Brasil extremamente ativo, e operante. Existem outros meios de se arrecadar recursos para atividade empresarial, por suposto. Temos também o mercado de valores imobiliários, por exemplo, mas aqui, especificamente, na nossa cultura, no nosso contexto, o mercado de crédito é extremamente valioso para essa atividade de fomento. Também é uma verdadeira ferramenta para promoção de políticas públicas. Não à toa nós temos a segmentação do crédito rural, crédito industrial, e a partir daí regulamentações e regulações que visam nada mais do que aquecer, incentivar um determinado setor para se atingir um determinado objetivo, às vezes mais amplo, às vezes mais social. Tamanha essa importância que não raras vezes nos deparamos com termos como a função social do crédito, como o interesse público que circunda o crédito. E é muito válido referir esses termos. Sempre temos que ter um certo cuidado, mas é muito válido. Sem sombra de dúvidas, o crédito tem um papel preponderante, não só para aquela bilateralidade da relação jurídico-creditícia, mas também incentivando, mesmo que indiretamente, aqueles outros ideais, outros valores. Mas aí nós temos que ter um pouquinho de cuidado. Aqui começa a primeira provocação que eu faço, porque como a fala tem o propósito de ser um pouco mais breve, quem sabe provocativa e proporcionar um diálogo ao final, eu trago esse primeiro ponto, que nós também às vezes nos deparamos com afirmações como, por exemplo, um suposto direito ao crédito. Será que é válido falar em direito ao crédito? É adequado falar em direito ao crédito? Me parece que aqui temos que ter cuidado. Cuidado por quê? Porque o crédito acompanha um risco. E assim sempre vai ser. Existe um risco inerente à própria concepção de crédito, enquanto uma antecipação de futuro. O risco, por óbvio, de que aquela obrigação não seja adimplida, no mínimo, o risco, vamos dizer assim, mais básico envolvido nessa circunstância da atividade creditícia. Então, referir um direito ao crédito, eventualmente o sujeito adquire aquele direito ao crédito, pode nos levar a um cenário
que alguns outros interesses vão ser mitigados em prol desse direito ao crédito que, quem sabe, vão atingir, né, você um tiro no pé, usando uma expressão popular, atingir outras situações, outras circunstâncias, como, por exemplo, o interesse de todos nós num cenário de agravamento de um movimento de crise ou algo do tipo. Vista a importância do crédito e essas considerações, o segundo ponto que me leva a adentrar nesse tema é o ponto que diz respeito às importantes alterações na supervisão e regulação bancária nas últimas décadas sobre a atividade creditícia. Vejam que não muito tempo atrás nós tínhamos figuras muito presentes, como a regulação por balanço, critérios mais estáticos, mais matemáticos, que serviam para a apuração de uma boa prática bancária, digamos assim, e aos poucos esses elementos, esses critérios vão dando espaço à noção de regulação prudencial, né? A noção de que nós temos, na verdade, um complexo de normas e de condutas fiscalizatórias e sancionadoras que são voltadas não a um fim específico, a um objeto específico, mas sim à constante promoção da estabilidade do sistema financeiro e da fidúcia do sistema financeiro. Então, aqui nós começamos a tratar da percepção de que os riscos bancários e a sua mitigação, eles devem ser constantes e permanentes, devem sempre estar na pauta do dia, digamos assim. São muitos os exemplos que mostram essa evolução, principalmente em âmbito de recomendações dos órgãos internacionais de regulação, as denominadas soft law, né, aqueles tão falados acordos de Basileia, aquelas recomendações que vêm e trazem e tratam sobre essa mitigação permanente de riscos, mudando, de certa forma, paradigmaticamente, essa concepção anterior de regulação. Da mesma forma, e me parece muito interessante, nós percebemos um maior arranjo regulatório no sentido de gerar mecanismos de incentivos e desincentivos, tais como a harmonização da remuneração dos administradores dessas instituições na assunção dos riscos, aqui muito em especial após a crise de 2008, né, a crise do subprime, em que muitos desses ideais que, como a análise econômica do jeito prefere dizer, tratam, né, do conflito de interesse, o sujeito que, para ter um ganho próprio, vai contra aquele interesse principal da instituição que representa, né? A partir dali, os efeitos nocivos desse ciclo vicioso se começa a tratar por meio de mecanismos de incentivos e desincentivos que, por exemplo, a remuneração desse sujeito não fique atrelada à outorga de crédito, porque assim ele não vai pensar tanto na harmonização entre lucro e risco, mas mais no seu benefício próprio. Então, são temas ricos, principalmente, que surgem depois de 2008, como eu vi, e nós temos um exemplo aqui no Brasil. Na Resolução 3.921 de 2010, nós estabelecemos essa disposição. Nós temos lá no artigo 2º que a política de remuneração de administradores deve ser compatível com a política de gestão de riscos e ser formulada de modo a não incentivar comportamentos que elevem a exposição ao risco acima dos níveis considerados prudentes nas estratégias de curto, médio e longo prazo adotadas pela instituição. Então, aqui, esse arranjo de incentivo e desincentivo claramente é adotado na nossa realidade. E muito funciona assim, em termos destas recomendações da soft law. Elas são outorgadas, então, por esses organismos internacionais, que, via de regra, são compostos pelas autoridades reguladoras, mas não têm um poder cogente, diga-se de passagem, mas que acabam internalizadas por meio dessas normas regulatórias que verdadeiramente as acatam. Principalmente importante para o tema da concessão de crédito, eu destaco que nós vemos aqui um crescimento do interesse por parte desses organismos de temas como a governança corporativa e critérios para uma boa administração da instituição financeira. E essa boa administração da instituição financeira nada mais é do que a harmonização entre a busca do lucro, que, sob hipótese alguma, deve ser demonizada, é o propósito final, afinal, né? Mas a harmonização dessa busca do lucro com uma assunção
compatível dos riscos que são inerentes a essas atividades. Isso promove, me atrevo a dizer, a elevação da estabilidade do sistema financeiro como um ideal a ser perseguido, né? Não só pelo Estado, enquanto o agente, por meio, né, do seu agente regulador, mas também dos agentes do mercado, por meio de uma verdadeira cooperação a esses ideais, né? A partir dessa concepção de elevação da estabilidade do sistema financeiro como um ideal, nós temos o surgimento de alguns instrumentos que hoje são muito falados, né? As questões que dizem respeito, por exemplo, ao crédito responsável, né, que cada vez mais em pauta figura. Isso surge daqui, né, dessa concepção de harmonização entre a busca pelo lucro com, de certa forma, práticas mais sustentáveis, né? Nesse âmbito, ainda, o próprio BIS, em 2015, publicou um estudo muito interessante, me parece, em 2015, denominado dos princípios de governança corporativa para bancos. Dentro desse estudo, são elencados 13 princípios indicadas a sua fundamentação. Consta nesse material referência de que os órgãos da administração são responsáveis pela estratégia do negócio e também pela sua robustez financeira. E, portanto, devem criar estruturas de controle de risco com funções e responsabilidades claras e bem delineadas para os gestores, que, por sinal, segundo o estudo, devem adotar na condução das suas atividades prudência e atenção que são derivados de deveres fiduciários. Aí são referidos no estudo o duty of care, duty of loyalty, né? São deveres fiduciários do direito anglo-saxão de suma importância. Qualquer um que já teve algum certo contato com o tema, com certeza já se deparou com a sua extensão, mesmo que minimamente, e em que pese não tenhamos aí a sua expressão exata no nosso regulamento, nós temos sim uma correlação em instrumentos que, no mínimo, oferecem uma extensão similar, né? No âmbito do dever de lealdade, nós temos sim ele bem instrumentalizado, e o duty of care podemos enquadrá-lo dentro do dever de diligência. Outro ponto que me parece interessante desse estudo é na sua introdução. Na sua introdução, nós temos uma frase que diz o seguinte, né? O objetivo primário da governança corporativa, né, das instituições financeiras deve ser resguardar os interesses dos stakeholders em conformidade com o interesse público e uma prática sustentável, né? Como eu falei, nada de demonizar aqui a busca pelo lucro, não é disso que se trata, mas unicamente de harmonizar isso com uma assunção compatível de riscos, né? Esse interesse público referido aqui na frase e a questão da sustentabilidade, né? Da mesma forma que cada vez fica mais em pauta. Especificamente ainda, o estudo fala ali na questão dos bancos de varejo, que muitas vezes os interesses dos acionistas, dos shareholders, eles ainda devem ser secundários aos interesses dos depositários, né? Demonstrando aqui essa preocupação com o chamado capital de poupança. Esses temas são pauta do dia, né, pessoal, e são também há bastante tempo, né? Nós podemos enquadrar aqui nesse caldeirão, digamos assim, aquele velho debate da função social da empresa, né? Até que ponto eu posso demandar que aquela empresa faça algo em prol do interesse público, do bem público, né? Até qual é o limite de expectativa legítima que o sujeito, o cidadão, pode ter, né? Até onde ela deve avançar, né? Nós temos aí debates atualíssimos, enfim, ESG, outros pontos aí que tratam justamente sobre essas demandas mais sociais, né? Demandas de igualdade de gênero, demandas como, por exemplo, relações empresariais com países mais subdesenvolvidos, a informação acerca das condições dessa negociação, né? Nós temos em ordenamentos esparsos aí diversos exemplos de maior ou menor avanço nessa linha da função social que se pode exigir da empresa em prol do interesse público, aí, do interesse de todos. Pois bem, esse interesse na governança corporativa, no gerenciamento de riscos, no compliance,
ele vai ser introduzido aqui na nossa realidade, vamos dizer assim, pela Resolução 4557 de 2017 do Conselho Monetário Nacional, que vai estabelecer a necessidade de criação de uma estrutura de gerenciamento de riscos e de capital constante. E essa estrutura, pessoal, vejam que interessante, segundo o artigo 7º, ela deve prever, aí, o inciso 6º, né, papéis e responsabilidades para fins do gerenciamento de riscos claramente documentados que estabeleçam atribuições ao pessoal da instituição em seus diversos níveis, incluindo os prestadores de serviços terceirizados. Então, vejam que aqui a gente tem uma preocupação com a resolução na indicação de quem é esse sujeito que está fazendo o gerenciamento do risco, quem é esse sujeito que está lá, vamos dizer assim, avalizando essa assunção, avalizando essa mensuração, avalizando essa identificação, avalizando esse tratamento do risco. Né? Então, aqui, essa busca pelas atribuições do pessoal nos níveis diversos da instituição mostram claramente aqui uma ferramenta de, digamos assim, pessoalização, né, desses sujeitos. Isso vai ter uma correlação com algo que eu também pretendo falar um pouquinho mais para frente. Pois bem, ainda no campo dessa contextualização, por que é tão importante a gente controlar os riscos no mercado financeiro? Aqui são muitos os exemplos. São muitos exemplos. Nós temos, por exemplo, cenários de maior facilidade para atividades ilícitas no meio financeiro, opacidade das informações, questões que vão, inclusive, mais à seara criminal. Essas todas são interessantíssimas, muito importantes, mas, de certa forma, não, respeitosamente até a elas, não nos interessam hoje. Né? Hoje, o que me parece importante nós averiguarmos diz respeito mais realmente à conduta do gerenciamento de risco e, eventualmente, o problema da crise financeira. Né? Então, o motivo principal de controlar esses riscos é evitar os efeitos da crise financeira. Mas por que a gente tem tanto medo dessa crise financeira? Aqui, de novo, são inúmeros os motivos, mas eu elenco 3, os quais eu particularmente considero importantíssimos. Uma primeira ponta aqui, nós temos o fato de que os ativos do banco eles são exigíveis somente numa data futura, né, no seu vencimento, mas o seu passivo pode ser exigido a qualquer momento. Né? O depositário pode exigir a qualquer momento aquele valor, no entanto, o ativo só na data futura. Então, aqui claramente se tem um descompasso temporal, vamos chamar assim, que é muito importante, que resulta em problemas de liquidez. Segundo, quando aquele banqueiro empreende, invariavelmente ele não coloca em risco somente o seu capital, ele coloca também o capital dos depositários, aqueles que lhes confiaram o valor, não à toa, como nós falamos anteriormente, aquele trabalho do BIS ali refere, que muitas vezes até os interesses acionistas vão ser mitigados em prol dos interesses dos depositários. Né? Isso por quê? Porque aqui nós temos a figura, em especial, né, nos bancos de varejo, do capital de poupança. Né? Então, nós temos que resguardar aquele capital suado, daquele sujeito que, enfim, deposita, que é verdadeiramente um interesse público movendo essa regulação para afastar o efeito da crise. Terceiro, é o que podemos resumir o tão falado risco sistêmico. É a realidade que nós vivemos hoje, de uma interdependência financeira, em maior ou menor grau, dependendo do caso, dentre as instituições que aqui operam, inclusive as que operam fora. Né? A internacionalização do sistema financeiro trouxe uma comunicação muito próxima entre essas instituições, e os efeitos da crise reverberam em inúmeras camadas, se eventualmente essa se concretiza. Né? Claro, maior e menor grau, de acordo com, vamos dizer assim, o potencial destrutivo desse efeito de crise dessa instituição, mas em potencial, sim, um risco que pode se estender não só àquela primeira instituição em crise, mas também às demais. Alguém está tentando falar? Eu acho que não. Bom, abri o microfone, vou seguir aqui. Nesse contexto, pessoal, se espera muito dos administradores de instituições financeiras que são incumbidos de elaborar a política de concessão de crédito e apetite por riscos, né, dessa instituição, assim como analisar a pertinência da concessão de crédito
propriamente dita. Então, num contexto em que estes riscos têm reflexos significativos, que esses riscos devem ser mensurados, mitigados constantemente, o sujeito que está lá na ponta, esse administrador responsável pelo gerenciamento de risco, está, sem sombra de dúvidas, numa situação, no mínimo, delicada, né? Numa situação em que diariamente ele passa por essa atividade de identificação, mensuração e prevenção de riscos. E dito isso, estando diariamente sujeito a essa circunstância, a essa situação, nós temos que ter um regramento jurídico aplicável às circunstâncias, né, a essa atividade, que seja um verdadeiro mecanismo de incentivo às boas práticas, ou seja, um regramento que dê tranquilidade para esse sujeito que sabe que está atuando com diligência, com prudência, de uma forma adequada, e da mesma forma uma previsibilidade de que, assim não atuando, ele pode vir a ser responsabilizado. E aqui a gente fala das múltiplas camadas da responsabilidade. O ponto principal, e aqui eu conecto com o que eu falei agora há pouco acerca desse movimento de certa pessoalização do gerenciamento de riscos, né, tem uma passagem do professor português Antônio Menezes Cordeiro que me parece extremamente pertinente nesse âmbito e muito elucidativa, né? Ele coloca assim: o que façam ou deixem de fazer as sociedades, nas mais diversas circunstâncias, lícita ou ilicitamente, é obra dos administradores. Isso porque, quando se fala de administrador, se fala, ao fim e ao cabo, de pessoa, de sujeito, né? E é disso que tratamos hoje. É um regramento jurídico que esse sujeito está submetido e o que nós podemos alcançar com ele. Dessa forma, pessoal, eu acabo a primeira parte da apresentação, que diz respeito à contextualização, e trago para vocês 4 questionamentos preliminares que me movimentaram, vamos dizer assim, nessa pesquisa. Lembrando que é um trabalho acadêmico, né? Isso já foi dito no início, derivado de uma dissertação de mestrado, claro que numa veste comercial, mas não se dá para escapar desse caminho de pesquisa que nos leva às conclusões que lá estão apostadas e hoje são manifestadas, né? O primeiro questionamento que eu trago diz respeito ao que se espera desses administradores, né? Nesse novo contexto normativo regulatório, o que se espera desses administradores em termos de harmonização entre a assunção de riscos e o desempenho dessa instituição? Qual é a régua que pauta essa conduta, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso no início. Um segundo questionamento, né? Quais são os deveres de conduta que devem ser observados por esse sujeito na concessão de crédito? E será que as normas regulatórias e a finalidade de estabilidade do sistema causam algum efeito sobre esses deveres? Né? Os maximizam, qualificam, alteram? Como um terceiro questionamento, né? Quais são as repercussões jurídicas da inobservância desses deveres? Ou seja, se há dever, né, se tem que cumprir, se não se cumprir, qual é o reflexo, né? Aqui a concepção de responsabilidade, né? Aqui a concepção de responsabilidade como consequência do descumprimento de dever jurídico. E quarto, será que o regime jurídico de responsabilidade civil desses administradores, ele ou ele pelo menos comporta as ferramentas para ser um mecanismo de incentivo às boas práticas? Será que hoje o que nos apresenta o ordenamento alcança esse objetivo ideal, vamos dizer assim, que está sendo perseguido em inúmeras frentes? Pois bem, pessoal, esses são os questionamentos que eu pretendo enfrentar enquanto apresento para vocês 5 conclusões que estão presentes nesse trabalho, nessa pesquisa. Em sede da primeira conclusão, nós temos que a responsabilidade civil desses administradores de instituições financeiras, ele é de natureza subjetiva e ele tem como fonte e base, né, a regra geral que é aplicável aos administradores de sociedades anônimas pela lei respectiva, pela lei acionária. Isso por quê? Isso porque lá no artigo 25 da Lei 4595 de 64, nós temos a indicação de que as instituições financeiras, com exceção das cooperativas de crédito, devem fazer uso dessa roupagem de sociedade anônima, e também, lá na resolução 4122, no seu anexo 1º, nós temos a disposição que mesmo essas instituições financeiras que não sejam sociedades anônimas devem fazer uso
de uma aplicação subsidiária da respectiva lei acionária no seu ato de constituição, no seu estatuto. Né? Então, via de regra, a gente cai aqui na regra geral da lei das SA. Essa responsabilidade na lei acionária, ela é uma responsabilidade civil que decorre de um ato ilícito e não de um inadimplemento de contrato. Né? Isso é um debate que, por muito tempo, ocupou a doutrina, mas hoje uma posição, vamos dizer assim, mais pacífica, mais clara nesse sentido, né? De que aquele administrador é um órgão ali da administração e tem os seus poderes outorgados não pelo contrato, mas sim pela lei. Assim, pela lei. Ele não é um simples mandatário do titular daquele capital, né? Ele é verdadeiramente parte daquela sociedade. A regra de responsabilidade desse pessoal está prevista lá no 158 da lei. Diz o seguinte: o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrairia em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão. Responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar quando proceder dentro das suas atribuições ou poderes com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto. Então, o que nós temos aqui? Que esse sujeito, no ato regular de gestão, ele não é responsabilizado, ele sequer está ali presente, ele está presente no sentido de que a companhia está presente, né? O que se fala de apresentação. Ele não adere a um compromisso pessoal quando age num ato regular de gestão. Contudo, ele vai se responder nas hipóteses dos atos irregulares de gestão, aqueles atos que são contrários à lei ou estatuto, aqueles atos em que ele age com culpa ou dolo, né? E aqui na violação à lei, o que a gente tem? A gente tem os deveres de conduta, né? Essa é a base toda que cria aqui essa figura da responsabilidade, né, de natureza subjetiva. Vai se avaliar a conduta daquele sujeito e vai se avaliar usando como régua aqueles deveres. Deveres que, por sua vez, são, como nós vamos falar um pouquinho mais para frente, normas amplas, né, de concepção indeterminada, verdadeiras cláusulas gerais que vão, então, ser concretizadas a cada caso concreto. Temos uma ressalva aqui em termos de funcionamento dessa administração, em especial na concessão de crédito. Nós temos aqui o sistema binário, todos já devem ter ouvido falar da diretoria do conselho de administração, né, que é o que mais nos interessa aqui. E a diretoria, por sua vez, ela é aquele órgão que executa a vontade social. Ela vai executar as atividades que implicam na assunção de riscos, sempre observando as estratégias e políticas da instituição quanto à assunção desses riscos. Sempre observando, portanto, a política que foi estabelecida. Quem estabelece essa política? Na verdade, é o Conselho de Administração. Isso aqui é a regra, pessoal, da Resolução 557 de 2017, especificamente artigos 48, 49 e 50. Compete ao Conselho de Administração elaborar, determinar e fiscalizar os níveis de apetite por riscos da instituição e determinar as diretrizes da política de concessão de crédito. E aí a diretoria vai lá e executa. Conselho de Administração em sociedade anônima de capital fechado, como ele é facultativo, a resolução traz, né? Na ausência do Conselho de Administração, a própria diretoria também vai elaborar essas diretrizes, né? Mas, via de regra, não é o caso. Nós temos, sim, um sistema binário bem implantado. Dito isso, pessoal, quando se verifica esse ato irregular de gestão, e, portanto, se esgota aí o direito material, digamos assim, de responsabilidade civil do administrador de sociedade anônima, se passa para uma esfera mais prática, né? Uma esfera verdadeiramente processual de como se fazer cumprir essas regras do ordenamento. Primeiramente, compete à própria companhia ajuizar a denominada ação de responsabilidade contra o administrador, e ela, sim, tem que decidir em Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária. Né? Ordinária, na prestação de contas, se percebe o ato, se verifica ali o ato irregular, já se delibera no sentido
de ajuizamento da ação, inclusive destituído ali o afastado, o administrador. Se não é o caso de senha ordinária, aí tem que ser extraordinária com pauta específica, né, para deliberar. Uma vez deliberado o ajuizamento dessa ação, no caso de uma inércia por 3 meses contados dessa deliberação, qualquer acionista em substituição à companhia ele pode promover a ação de responsabilidade. Mesmo que a companhia ainda delibere por não ajuização de responsabilidade, ela pode ser proposta por acionistas que representem pelo menos, né, acionista ou acionistas, né, que representem pelo menos 5% das ações de emissão da companhia. E ainda temos o caso de que o ato irregular de gestão foi diretamente causado a um acionista, um terceiro, barrar um direito político, né, e aí, a partir daí, a própria vítima do evento danoso pode intentar ação em nome próprio. Essas regras estão lá no artigo 159 da Lei das Sociedades Anônimas. Pois bem, encerrada essa primeira conclusão, eu passo para a segunda conclusão, que é qual? É a seguinte, né? A concessão de crédito, propriamente dita, ela vai se dividir entre a elaboração da política de crédito e apetite por riscos, portanto, né, como nós vimos, por parte do Conselho de Administração, e a efetiva análise individual e concessão de crédito que vai se dar por meio da diretoria e as estruturas delegadas de poder, que obviamente isso aqui via de regra, né? As instituições financeiras têm aí uma estrutura mais robusta, mais complexa, mais ramificada, que tem níveis diferentes de poder, mas que executam, né, essa política e essas diretrizes. Em ambos esses cenários, tanto na elaboração da política de concessão de crédito quanto na concessão, os deveres de conduta, uma vez que derivam da lei e das normas regulatórias, eles devem ser observados. Outro ponto que é interessante, vai ficar um pouquinho mais claro acerca desses deveres de conduta mais para frente, é o fato de que esses deveres de conduta, eles não se restringem ao interesse das partes daquela relação jurídica bancária propriamente dita, né, tomador e fornecedor do crédito. Eles transcendem essa bilateralidade e visam também resguardar e promover a estabilidade do sistema financeiro, né? Isso porque nós temos a estabilidade do sistema financeiro enquanto um dever do Estado, que o exerce por meio da regulação, mas temos também uma certa, né, imposição, com aspas e asteriscos, digamos assim, de cooperação destes agentes do mercado também nessa promoção e resguardo da estabilidade. Dentre os deveres gerais da lei acionária, que são aplicáveis aqui nessas circunstâncias, merecem destaque o dever de diligência, o dever de informar, o dever de lealdade, os deveres referentes a conflitos de interesse e o dever de sigilo. O dever de sigilo tem, inclusive, uma maximização muito própria, né, com sigilo bancário e tudo mais que envolve. Os deveres de conflito de interesse, eles se correspondem muito àquela vedação à prática de empréstimo com partes relacionadas, né, que vão estar, via de regra, até mesmo na questão da responsabilidade administrativa sancionadora, né, lá muito presentes. Mas aqui que nos interessa, então, vamos focar no dever de diligência, no dever de informar prioritariamente. O dever de diligência ele é um capítulo à parte. É um capítulo à parte porque ele é, de certa forma, um protagonista, né, nesse caso todo aqui. Ele está previsto lá no 153, que diz o seguinte: o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Então, esse aqui é o dever de diligência, e ele usa uma referência aqui, que trouxe um grande debate na área da responsabilidade civil do administrador de sociedades anônimas, que é o conceito homem médio. Será que esse sujeito, administrador de um negócio aí com grande impacto social, uma estrutura mais robusta, mais avantajada, né? Será que eu espero que o homem médio esteja lá naquela posição? Outros ordenamentos fizeram uso de estruturas mais arrojadas, né, expectativas maiores, mas nós seguimos esse caminho aqui na lei acionária. Mas aí, aqui no campo das instituições financeiras, a gente tem um agravantezinho que faz com que esse debate fique mais interessante ainda. Por quê? Porque lá na resolução 4122 de 2012,
E na 4538 de 2016, nós temos os critérios para admissão de um sujeito enquanto membro do conselho de administração, diretor ou até mesmo sócio e administrador de instituições financeiras, né, os critérios para poder figurar nessa condição, dentre os quais figuram ali capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo. E essa capacitação técnica é comprovada com formação acadêmica, experiência profissional e outros requisitos relevantes. Né? Aqui nós estamos no artigo 5º do anexo 2 da resolução 4122. Né? Então, aqui a gente maximizou aquele homem médio. Né? Me parece, pelo menos, que sim. Ainda agravando essa circunstância, nós temos lá na 4538 a política de sucessão, né, desses sujeitos, com requisitos que também dizem respeito à experiência e o preparo bem efetivo desse sujeito para partir para estes cargos. Pois bem, feito esse recorte aqui no dever de diligência, voltando aqui à pauta geral desses deveres, nós temos uma afirmação que é a seguinte: né, a especialidade da matéria bancária ela faz com que esses deveres de conduta eles sejam maximizados e qualificados pelos ideais que movimentam estas normas regulatórias de proteção e estabilidade financeira. Então, aqui respondendo um dos questionamentos que foram colocados anteriormente. Né? A especialidade da matéria e o intuito de preservação da estabilidade do sistema financeiro, eles, sim, maximizam estes deveres de conduta. Um exemplo muito claro disso diz respeito ao dever de diligência, que representa nessas operações de crédito a adoção do que se denomina boa técnica bancária na área, né, que nada mais é do que atendimento aos princípios de seletividade, garantia, liquidez daquela operação de crédito. Isso figura muito, muito, muito nos julgados de direito administrativo sancionador. Né? Inclusive, nós temos lá disposições no próprio artigo 4º da Lei do Processo Administrativo Sancionador do Bacen da CVM, né, que são infrações graves, causar dano à liquidez, solvência e rigidez, assumir risco incompatível com a estrutura patrimonial da instituição. Né? Então, aqui é figura presente nesse âmbito. Quando a gente fala em maximização desse dever de diligência, diz respeito ao seguinte, né? Quando se quer que atenda a esses preceitos e se satisfaça por completo esse dever de diligência massificado, não se preocupa só com resguardar o patrimônio próprio, né, daquela instituição, mas também se preocupa em resguardar o patrimônio dela enquanto integrante daquele sistema financeiro e todos aqueles aspectos de interconexão que nós falamos anteriormente e a reverberação de um eventual efeito de cenário de crise. Outro ponto que mostra muito bem essa qualificação dos deveres de conduta diz respeito ao dever de informar frente ao próprio tomador do crédito, né, via de regra aí, consumidor. Esse dever de informar ele é potencializado para um dever de esclarecimento completo, muitas vezes dito até aqui mesmo e em outros ordenamentos, um dever de aconselhamento. Né? Então, dever de aconselhamento, veja que aqui se exige uma postura ativa de analisar, inclusive, a pertinência daquela operação de crédito para o sujeito que é o tomador. Né? Que é o tomador. Esse tema aqui se correlaciona muito com a pauta do dia, aí, que é o superendividamento. Né? Por que eu digo isso? Então quer dizer que, né, violado aí esse dever de informar, pode o próprio consumidor intentar uma ação tentando responsabilizar essa instituição financeira, enfim, esse administrador que não lhe informou bem, não lhe aconselhou bem, não lhe esclareceu bem. Né? Aqui a gente tem, no mínimo, uma provocação polêmica. Né? Me parece que esse tipo de afirmação de intento ele encontraria óbice até mesmo na boa-fé objetiva, né, do sujeito se beneficiar ou da própria torpeza, ou eventualmente até ser um cenário realmente de violação geral, né, da boa-fé em outras instâncias. Né? Mas como é que a gente vai tratar isso aqui, então? Está com o projeto tramitando, né, que é o projeto de superendividamento. Todos aqui, enfim, como gostam do tema, devem ter visto a aprovação dele na Câmara, acho que foi terça-feira, quarta-feira, dia 11, acho que foi. Retorna agora para o Senado com algumas emendas, né?
e lá tem disposições fortes no sentido do crédito responsável, fortes no sentido de maximização dessa informação do consumidor, e também fortes no sentido de, né, para bem ou para mal, gostem, não gostem, concordem, não concordem, no sentido de efeitos para essa instituição financeira que está envolvida na concessão do crédito, né? Aquele plano, claro, primeiro se tenta a conciliação, se tenta a recuperação desses valores de modo consensual, inclusive a reinserção de créditos que, via de regra, são créditos podres, né, no mercado, então não sempre é ruim, por óbvio, né, e inclusive o projeto aqui, concordemos ou não, né, muito sério, feito por juristas muito competentes, né, e acompanha aí estudos muito profundos, né, mas ele traz, sim, disposições que podem indiretamente afetar aqui a concessão de crédito, né, no sentido de, eventualmente, penalização de custos maiores, né, esse prolongamento aí no prazo de 5 anos, enfim, são temas que, bem da verdade, a prática, né, vamos dizer assim, como essa legislação eventualmente vai ser aplicada, vai nos mostrar os verdadeiros reflexos, né, mas que, no mínimo, merecem nossa atenção. Como terceira conclusão, eu trago de que há possivelmente responsabilidade civil do administrador, né, nos cenários de concessão imprudente de crédito. E o que é concessão imprudente de crédito? É um reflexo de uma gestão temerária, aqui na esfera civil, né, usando de propósito o termo aí que é utilizado no tipo penal, porque lá, enfim, não sou um estudioso do tema aí, por gentileza me corrijam se me equivocar, mas me parece que uma das soluções para combater esse caráter abstrato do tipo é justamente visitar as normas regulatórias e ver se elas estão satisfatoriamente sendo cumpridas, né? Então, me parece que aqui uma concessão imprudente de crédito é também um reflexo de uma gestão temerária. É uma concessão de crédito que é contrária às boas práticas, à regulamentação e esses deveres de conduta todos, né, os estándares que nós estamos referindo e comentando. Pois bem, neste cenário de concessão imprudente, mesmo diante de indicativos que dizem para fazer o contrário, a instituição financeira, enfim, por meio de seus representantes, né, muitos indicativos que mandam agir de forma contrária, ela vai lá e concede o crédito. E, potencialmente, nesse cenário de conceder o crédito, ela pode acabar lesando terceiros. Como é que ela causaria dano a terceiros nesse contexto, né? Aqui nós temos uma disciplina do caso concreto. É uma disciplina que, invariavelmente, vai demandar análise de casos propriamente ditos, mas nós temos aí uma doutrina construída que encontra algumas similitudes, né? Primeiro, esse dano pode acarretar pelo retardo de uma inevitável quebra daquele tomador. Então, se percebe ali que está se encaminhando uma situação de insolvência muito grave. A concessão do crédito não é aconselhada, mas há a concessão e, a partir dali, se retarda um cenário inevitável. Isso aqui é complicado, né? Ela vai até contra a preservação da empresa e outras disposições, né? Mas nós temos, sim, muitas referências na doutrina nesta hipótese. Outro caso que pode causar danos a terceiros na concessão imprudente de crédito diz respeito a dotar aquele sujeito de uma aparência de solvabilidade em razão do crédito. Aqui é o caso muito comum que a gente vê na rua aqui da construção imobiliária lá que tem o banner, né, da instituição. Aquilo ali é dizer assim, uma certificação, né? Aquilo ali dá uma credibilidade, não à toa crédito, credibilidade, né? Aqui nós temos, eventualmente, a instituição financeira assumindo uma posição, né, do que se gosta de usar em terminologia do gatekeeper, né, o cara ali que está controlando a porta. Eu olho aquilo ali, acho bacana, acho ok, me parece solvente e contrato, né, e na verdade era fictício em razão daquele crédito. Outro caso que é citado potencialmente, né, em exemplos, diz respeito à captura de garantias pela instituição financeira que vai colocar ela numa vantagem exagerada frente aos demais credores, né? Então, se percebe aquele cenário de insolvência que falávamos, se concede um crédito unicamente para constituição de uma garantia que vai colocar numa posição privilegiada naquela inevitável insolvência futura. Pois bem, esses casos dizem respeito
a danos a terceiros. E aí vem a segunda hipótese, que para mim parece muito mais plausível e passível, né, de acontecer com maior frequência, digamos assim, em que pese todos esses casos sejam muito raros, né, pessoal, não tem problema nenhum em dizer isso, são aqueles casos em que, para além de terceiros, na verdade, o prejudicado é a própria instituição pelo ato irregular de gestão. Quantas vezes nós vemos aí conglomerados de fato, né, ou grupos econômicos que detêm uma instituição financeira e outras sociedades que fazem parte, eventualmente, né, um controlador que faz um uso desmedido daquela instituição financeira e concede crédito sem substrato econômico, operações que, na verdade, não têm uma compatibilidade com a realidade e vão causando um prejuízo, né, e ordenando, né, esses administradores, eventualmente, que assim atuem. Não, é uma realidade também do país com a concentração acionária que nós temos, né, não dá para a gente pensar que não, né, e, eventualmente, essas instituições financeiras têm também, né, um percentual de ações aí em capital aberto sendo negociadas, né, um capital de poupança envolvido, né, e aí se tem uma situação de indevidamente ele causar um prejuízo. Os casos aí, pessoal, eu refiro no livro, aqui não dá para fazer, obviamente, mas no livro tem referências a casos de direito administrativo sancionador, e que eu trabalho a possibilidade de uma extensão, aquilo ali é uma esfera civil, né? Aqui tem um caso clássico, muito famoso, enfim, aí de um banco aqui que se enquadra bem nisso aqui e está lá indicado. Essa questão da concessão imprudente de crédito não é propriamente uma novidade, né? Ela é referida, como eu disse, na doutrina, também como outros nomes, denominações, como o caso da concessão abusiva de crédito, concessão inadequada de crédito. Essas terminologias também são utilizadas. A questão da concessão abusiva de crédito traz um detalhe aqui que é interessante, que muitas vezes se percebe uma fundamentação dessa concessão abusiva com base na teoria do abuso do direito, né? Então, seria um direito subjetivo fornecer crédito, sim, né? Mas é quando você o exerce em desacordo com a finalidade econômica social, boa-fé, bons costumes, enfim, age em abuso do direito e, portanto, é passível de responsabilização. Esse caso traz aqui essa fundamentação traz uma consequência muito importante, que é contrária a muito do que eu aponto aqui no trabalho, que é a concepção aí de uma responsabilidade objetiva em razão disso, né? Nós temos uma cláusula geral de proteção da confiança com responsabilidade objetiva no abuso do direito. Por esse caminho a gente chega, eventualmente, na responsabilidade objetiva. Por bem, independente da terminologia, se tem presente, né, em inúmeros trabalhos alguns requisitos para se configurar essas circunstâncias, que nada mais é do que o agente ser um banco, né, o agente causador do dano ser um banco, uma concessão de crédito, um ato típico bancário, né, uma violação desses deveres de conduta, da boa técnica bancária, da seletividade, garantia de liquidez, e também um dano a terceiro. E aqui sempre vem um fator que causa, vamos dizer assim, dor de cabeça para quem quer enquadrar na hipótese de responsabilidade civil, que é o nexo de causalidade, né? A vinculação entre a conduta e o dano, nesses casos, é de uma demonstração muito difícil, né? Muito difícil. Isso, por um lado, pode até soar não tão bom, mas, por outro, nós temos o nexo de causalidade, um protagonista da responsabilidade civil, que garante uma certa estabilidade, né, nas fronteiras e limites do que a gente está se sujeitando a responder. Então, um fator determinante nessa escala de previsibilidade, de evitar o excesso, né, de responsabilidade. Como quarta conclusão, nós temos que a responsabilidade civil desse administrador, que é de natureza subjetiva, ou seja, depende de avaliação da sua conduta, ela acaba por promover a função preventiva da responsabilidade civil, uma vez que essa análise do preenchimento ou não do conteúdo dos deveres de conduta gera incentivos da boa administração, mitigação de riscos e prevenção de danos, né? Então, um cenário em que o sujeito conhece as regras do jogo e sabe o que ele pode fazer e o que não pode fazer para lhe sujeitar a uma responsabilidade, acaba indiretamente gerando aí uma prevenção de danos, né? Também não teria sentido, né, pessoal, aqui ser uma responsabilidade de natureza objetiva, né, uma vez que nós temos a função preventiva da responsabilidade já consagrada, né, enfim, a evolução da responsabilidade civil nos trouxe a esse lugar, e me parece, talvez,
não vou usar a palavra inquestionável, né, mas bem estabilizado. Mas a função principal da reparação, sequer a gente atingiria aqui com mais responsabilidade civil de administradores. Porque, de regra, os administradores não são os controladores, não detêm aí o patrimônio tão significativo a ponto da reparação, né? Isso acontece muito também na responsabilidade civil dos administradores nos regimes especiais lá de intervenção e liquidação, né? Nós temos aquelas regras da 6.024, lá no artigo 40, né, 39, a questão de que o sujeito responde solidariamente pelas obrigações, seu patrimônio é indisponibilizado desde já. Ali se travou por bastante tempo um debate se essa responsabilidade seria objetiva ou subjetiva, né, e tem uma posição do professor Ivo Weisberg, com a qual eu me alinho, né, que sequer teria sentido ser objetiva em âmbito de satisfazer essa função reparatória. Aqui ela tem que ser subjetiva até para promover essa estabilidade, promover a prevenção. Para além dessas questões que dizem respeito à análise da conduta, outra questão também surge aqui no âmbito da não responsabilidade, digamos assim, que é excludente do artigo 159, parágrafo 6º da Lei das SA, que diz o seguinte, né, compete à companhia mover a ação de responsabilidade civil, 159, caput. Parágrafo 6º diz lá, o juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador se convencido de que este agiu de boa-fé e visando o interesse da companhia. E aqui se tem uma excludente de responsabilidade, ou eventualmente, como preferem alguns autores, não uma excludente de responsabilidade, mas uma modalidade de perdão judicial, se não me engano, o professor Adamec refere, né, que se teria o reconhecimento da responsabilidade, mas não se indeniza, né? Mas grande parte aqui da doutrina vai no sentido de uma excludente de responsabilidade. E grande parte traz aqui, nesse artigo, uma abertura para um instituto muito valioso da Common Law, que é a regra de julgamento do negócio, Business Judgment Rule, né? Que nada mais é do que um instrumento de proteção do administrador dirigente, de isolamento do seu patrimônio, do risco social, risco dos negócios sociais, e uma verdadeira barreira de inibição à revisão da decisão negocial. Então, o Instituto de Common Law que guia muito da responsabilidade dos administradores, que traz, basicamente, uma pergunta que é muito interessante, né, que qual é a responsabilidade do administrador pela sua própria incompetência? Essa pergunta o professor James Cox tem lá no seu livro, né? E aí ele refere, né, que se espera do administrador zelo e prudência, não respondendo por prejuízos decorrentes de erros honestos de julgamento ou riscos atinentes ao negócio, né? Então, não é simplesmente porque deu prejuízo que aquele sujeito tem que ser responsabilizado, né? Isso teria um efeito muito nocivo de afastar pessoas responsáveis. Aqui os exemplos são muitos, né? Nós temos aí o caso do Yahoo, que deixou de comprar o Google no passado por 1 milhão, sei lá quanto, a Kodak, que engavetou a tecnologia da câmera digital e a detinha, né? Agora é muito fácil a gente olhar para trás e dizer isso, né? Mas a Kodak, por exemplo, tinha um market share gigante, né, do mercado de filme, né? Enfim, que ficou totalmente no passado, mas os filmes, né? E hoje a gente olha com tranquilidade, diz que a decisão foi ruim, a questão do Yahoo, do Google, então nem se fala, né? Mas, certo ou errado, agora a gente olha, né, e aí, com perdão aqui do jargão popular, né, com olhos do engenheiro de obra pronta, né? Assim, então é isso que se busca evitar, né, com a Business Judgment Rule. Se evitar a revisão dessa decisão negocial depois que ela foi tomada, e se está falando disso, obviamente, deu prejuízo, né, mas se evitar olhar para ela com esses olhos julgadores nesse aspecto. Mas aqui, na questão do artigo 159, parágrafo 6º, ter feito a abertura desse instituto aqui ao Brasil, a gente tem um debate doutrinário interessante. Nós temos quem defenda que sim, né, isso é, no mínimo, inspirado na Business Judgment Rule. A professora Mariana Parguena fala Business Judgment Rule, a brasileira, né, que me parece muito interessante, muito feliz a colocação, um trabalho maravilhoso. E tem também parte aí da doutrina, se não me engano, o professor Pedro Brigagão, um livro mais recente, que vai dizer que, na verdade, a business está lá no 158, né, que nós falamos anteriormente, né, que o sujeito não responde pelos atos regulares de gestão. Uma discussão muito interessante, né, mas certo ou errado, concordo ou discordo, já é uma realidade sua aplicação
nos julgados de direito administrativo sancionador, em especial na CVM, né, já muito repetida essas disposições, e me parece um instituto valiosíssimo para que tenhamos à nossa disposição, nem que seja para fins argumentativos. E, em sede de fechamento dessas conclusões, a quinta conclusão é que essa função preventiva da responsabilidade civil no âmbito dos administradores, que é tão valiosa, ela é prejudicada pela existência de um forte mercado securitário, mercado de seguros de responsabilidade civil. E também porque são remotas as hipóteses em que há o preenchimento dos requisitos de admissibilidade e legitimidade lá das ações indenizatórias. Acontece um pouco também em razão da concentração acionária, dos problemas de deliberação nesse sentido, né? Mas, hoje em dia, principalmente tem por esse mercado securitário, né? O sujeito que vai lá assumir esse posto de administrador, né, via de regra demanda, então, o seu seguro de D&O, carta de conforto, contrato de indenidade, né, e o faz porque nós temos alguns episódios de desconsideração, de ataque a esse patrimônio pessoal, violação à concepção da separação patrimonial, que é tão valiosa para o direito empresarial, para o nosso próprio desenvolvimento econômico, né, em razão disso, os bloqueios, né, e tudo que a gente sabe que acontece com esses sujeitos, demanda o uso desses aparatos para assumir aquele encargo, né, justamente por ser uma pessoa diligente também, né, e zelosa com o seu próprio patrimônio. Pois bem, em sede, e outro ponto importante dessa questão que diz respeito ao mercado securitário é a questão também, a análise econômica do direito traz, do moral hazard, né? Aquela questão que também se falava lá com seguros de depósito, né? Tem seguros de depósito, o Estado vem lá e sempre acode esse pessoal em cenário de necessidade, então eles não se preocupam tanto com esse acontecimento, né? Um discurso que se ouvia há muito tempo. Aquele eventualmente pode ter espaço também, né? O sujeito que tem lá o seguro eventualmente vai estar mais sujeito a assumir, contrair riscos, né? Eu posso te brincar com o caso banal do sujeito que tem o seu veículo segurado ou não, né? Ele estaciona na rua com mais tranquilidade ou só faz uso de garagem, né? Tendo seguro ou não, né? Então vai aceitar ali um risco com maior facilidade ou não, se ele está coberto por essa apólice. Em sede das minhas considerações finais, pessoal, eu friso aqui que, em razão dessa pesquisa, se percebe cada vez mais essa tendência de alocação de deveres fiduciários aos agentes do mercado financeiro. E isso vem progressivamente substituindo alguns critérios estáticos de supervisão bancária, motivo pelo qual eu acho que esse tema cada vez mais vai se aprofundar, né? Isso se dá muito também em razão da velocidade da inovação, né? O uso desses conceitos determinados também permite uma atualização mais constante a essas normas, e me parece que muito aí dessa opção, muito reside aí. Essa pesquisa, eu sempre gosto de destacar, não busquei alargar nenhuma hipótese de responsabilidade civil dos administradores, até porque alargar demais esse cenário de responsabilidade, como coloca a professora Damek muito bem, só faria afastar pessoas conscienciosas, zelosas, prudentes, e trair aventureiros, né, que não tem uma certa preocupação com o seu patrimônio próprio, sua situação própria. Da mesma forma, também, eu não gosto de alimentar, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, né, aquela crença popular de que bom mesmo é emprestar dinheiro para quem não precisa, né? O risco é inerente à atividade do crédito. Então, mensurá-lo, identificá-lo e assumir até um limite compatível e pertinente é uma atividade importante, mas ele sempre vai estar ali, né? Então, não é também algo chita no aspecto de mitigar 100%. Isso a gente não consegue, né? A professora Raquel Stein tem uma afirmação que eu acho maravilhosa, que é o paradoxo, né, do sistema financeiro. Ele tenta se manter estável, mas ele canaliza risco, né? Que é mais ou menos o que ocorre. E o que eu percebo é que nós temos, sim, um regime jurídico de responsabilidade civil dos administradores, que tem ferramentas importantes para se estabelecer um mecanismo de incentivos às boas práticas, né? Os deveres, natureza subjetiva, tudo isso colabora para esse ideal, né? E nós temos também instrumentos de preservação do administrador diligente, como a excludente que nós falamos, o problema do nexo de causalidade, né? Mas isso fica um pouco mitigado em razão desse forte mercado securitário e as dificuldades de realmente encontrar
em excesso e amplitude de casos concretos dessa matéria. Dito isso, eu finalizo a minha exposição e, agradecendo novamente o convite, eu fico à disposição dos colegas aí para comentários e essa troca aí tão esperada. Obrigado. Muito bem, doutor Francisco, parabéns pela palestra, uma palestra realmente muito boa, muito esclarecedora, né? É um tema realmente que interessa a todos, né? Enquanto advogados de instituições financeiras, realmente a gente tem, né, um mercado financeiro bastante sofisticado no Brasil e que precisa realmente ter um olhar importante para essa questão da responsabilidade dos administradores, né? Então, parabéns pela palestra, pelo tema que o senhor escolheu, né, pela obra que escreveu também sobre esse tema, que eu tenho certeza é muito útil dentro da advocacia bancária, né? Quem se dedica à advocacia bancária. Antes de eu passar a palavra para o doutor Alisson, para a doutora Renata, que são os debatedores, eu gostaria de fazer uma pergunta inicialmente, e antes também da gente verificar as perguntas do nosso público, né, que está nos acompanhando em casa. Como é que o senhor vê, doutor Francisco, uma questão que, na concessão do crédito, normalmente, eu sei porque eu trabalhei no Banco do Brasil durante um período bastante longo da minha vida. Os administradores, eles têm alçadas, né? Eles têm alçadas de concessão de crédito. O gerente de uma agência, dependendo do porte da agência, ele vai ter uma alçada, dependendo do volume de crédito que vai ser alocado, essa alçada vai passar para a superintendência do banco, né? No caso do Banco do Brasil e de outros bancos também que têm superintendência, eu acho que o Bradesco tem também, outros têm. E dependendo do crédito, a alçada vai ser da diretoria. Na sua visão, como é que fica, vamos dizer, na concessão de um crédito que seja inadimplido, que teve, vamos dizer, uma sucessão de alçadas, ele passou pela gerência de uma agência, mas acabou sendo concedido na superintendência regional, vamos dizer assim. Haveria uma solidariedade entre os administradores, porque todos são administradores, tanto o gerente de uma agência como o superintendente regional ou estadual também é o administrador da instituição financeira. Haveria aí uma solidariedade ou aquele que está numa hierarquia superior acabaria sendo responsabilizado? Como é que o senhor vê essa questão? Perfeito. Obrigado pela pergunta, doutor Júlio, muito interessante, traz aí temas também que, enfim, merecem pelo menos um pequeno toque. A questão das alçadas colegiadas, as alçadas escalonadas, né, é um instrumento clássico de mitigação do risco de crédito, né, um mecanismo útil e eficaz, né, nesse aspecto. A gente presume que, no decorrer destas etapas, né, porque não é todo crédito inadimplido que, obviamente, vai ser uma concessão de crédito. Né, o inadimplemento nada mais é do que um risco inerente, pode acontecer, né, não à toa. Teve um relatório agora de 2019, publicado em 2020, do final de dezembro de 2019, do Bacen, que fala daquele endividamento de risco, que ele traz lá os 85 milhões de pessoas com crédito ativo e tal, se eu não me engano, 12% em inadimplemento, né, mas o próprio relatório traz, nem todo inadimplemento a uma situação de risco, e eu trago, nem todo inadimplemento a uma situação de concessão de crédito. Nesses casos em que se sujeita a esse exame escalonado, me parece que cada vez mais se afasta de uma situação de imprudência, de inobservância a esses deveres de diligência, né, de perquirir, de classificação do próprio crédito, seletividade, né, porque muitas pessoas analisam. Mas, em última instância, né, se lá chegarmos, né, esse critério de responsabilidade dos administradores, ele está lá no artigo 158 da lei acionária, né, que o parágrafo 1º diz o seguinte, né, o administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se deles, tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração, não sendo possível
dele dê ciência imediata por escrito ao órgão da administração, no Conselho Fiscal sem funcionamento ou Assembleia Geral. No parágrafo 2º, os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que pelo estatuto não caibam a todos eles. No terceiro, nas companhias abertas, a responsabilidade do artigo 2º, né, ou seja, não é responsável por atos de outros administradores, ficará restrita, ressalvando o exposto no quarto aos administradores que, por disposição, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres. E o quarto diz: o administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento dos deveres ou pelo administrador competente, deixa de comunicar, tornar-se-á solidariamente responsável. A própria lei trouxe aqui um escalonamento dessa questão da solidariedade, da especificação cada vez maior das incumbências e atividades desses sujeitos. Nesse caso, uma companhia de capital aberto, uma estrutura mais arrojada, digamos assim, nós teremos a incidência ali do parágrafo 1º, né? Não responderia para os outros administradores. Agora, se o sujeito tem aquela incumbência, da mesma forma, o seu par ali que assina em conjunto tem a mesma incumbência, ou até incumbência de verificar se ele está cumprindo com a sua disposição, se eventualmente é um cenário de imprudência a ponto de configurar um ato irregular de gestão, me parece que sim, responderiam ambos. Não sei se me fiz claro ou satisfatoriamente respondi a pergunta. Sim, respondeu muito bem, doutor Francisco. Obrigado pelo esclarecimento. Então, agora eu passo a palavra ao doutor Alisson e à doutora Renata, então. Por gentileza, doutor. Doutor Júlio, muito obrigado. Doutor Francisco, meus mais sinceros parabéns pela condução da exposição, pela substancialidade do modo que o senhor tratou um tema que é muito... Ele é muito árido, foi uma palavra muito usada ontem na explanação do professor André Esteves, mas não deixa de ser. A gente, como no meu caso, como trabalho em instituição financeira, o resto do povo aqui provavelmente é cliente de instituição financeira, conhece a questão da concessão de crédito da vitrine para fora, vamos dizer assim, os bastidores da concessão de crédito não é de conhecimento do pessoal. O senhor tratou muito bem essa parte. Alguns comentários até que eu estava anotando aqui. Em primeiro lugar, assim, o senhor, eu achei muito interessante que o senhor tratou de uma forma didática e direta uma questão que o próprio Poder Judiciário costuma se confundir muitas vezes, que é a questão de quem é administrador de banco e de instituição financeira. Que nem o doutor Júlio falou antes, a questão do gerente, a alçada de um gerente de banco é muito pequena, perto do sistema, perto do todo, perto do capital que envolve uma instituição financeira. Então, assim, o senhor está de forma bem didática explicando que a administração não é uma administração de uma filial, de uma gerência, de um ponto de atendimento. A administração é conselho de administração, é conselho diretor, certo? É isso, por exemplo, que na Lei 7492 do Colar Branco, dos crimes de corrupção nacional, é isso que se trata. Muitas vezes, em decorrência de reclamiar de atuação, se depara com ações penais buscando responsabilização por gerente de banco com a concessão de um crédito a uma pessoa física. E o bem jurídico protegido é o sistema bancário, o sistema econômico. São duas coisas completamente incongruentes. O senhor tratou muito bem isso daí, explicou muito bem o porquê que é assim, as consequências dos atos. A política de crédito, ela vem do Conselho de Administração, ela vem do Conselho Diretor. Uma instituição financeira respeitável, ela tem vários e vários comandos e requisitos legais, e o sistema brasileiro é um dos mais regulados do mundo. É difícil ser administrador de banco e chegar nesse ponto para sofrer tal responsabilidade. E não quer dizer, por exemplo, que eles não possam eventualmente sofrer alguma espécie de responsabilidade, que até tem alguns exemplos clássicos, assim. Até o doutor Júlio pode ajudar, de questão de concessão de financiamentos, por mais que seja pessoa física, uma pessoa
jurídica pequena para fins legais. Daqui a pouco tu concede um crédito e não fiscaliza, e o crédito é para fazer plantação de maconha, para plantar entorpecentes, ou é para fazer uma atividade que degrade o meio ambiente. Aí já é outro tipo de responsabilidade. E daí a questão não da concessão, mas a questão da finalidade do crédito, fiscalização depois, que viria no outro tempo. No acompanhamento, né, doutor Alisson? Isso, acompanhamento. E, assim, a questão que eu boto para debate, dentro disso que o senhor frisou, a questão do conselho diretor, a questão da responsabilidade da direção da instituição financeira na política de crédito, na concessão de crédito. Nós estamos tendo, nesse momento, dentro do sistema financeiro, uma pulverização daquilo que era muito concentrado em meia dúzia de instituições tradicionais, gigantes, para várias outras instituições pequenas, de estrutura mínima. Não tem conselho diretor. A gente nem sabe quem é o dono. Eu sei, até por também questões profissionais, eu tenho um contato com o pessoal da CVM, é uma preocupação muito grande deles com a sua área de fiscalização, em buscar os responsáveis por agentes que trabalham, aplicativos, robôs, pirâmides e coisa e tal. Nós temos muitas fintechs que estão aparecendo. Estamos registradas em funcionamento no Brasil mais de 600, 700 fintechs. E, nesses casos, cada uma tem sua política de crédito, vamos dizer assim, num aspecto mínimo, mais reduzido, e a responsabilização disso. Como é que está sendo visto, como é que está sendo pensado, qual o cenário que o senhor vê daqui para frente a respeito disso? Sim. Não, perfeita colocação. Bom, primeiro, sem sombra de dúvidas, a gente está vendo uma movimentação como antes não vista, né, de digitalização de certos serviços financeiros, né, uma mudança de paradigmas mesmo. O que acontece? O que me parece, né, isso aqui é obviamente uma opinião pessoal, né, em âmbito regulatório, o grande desafio nesse tipo de cenário é medir, né, o que é interessante em termos de regular e o que pode ser contrário ao desenvolvimento econômico, né, que também a gente tem que pautar a regulação nesse aspecto. O que muito se diz, me atrevo aqui a afirmar, nesse âmbito de regulação, diz respeito à proporcionalidade, né, dessas medidas regulatórias. As próprias estruturas de gerenciamento de risco também vão nessa linha, né? A gente analisar primeiro qual é o nível de impacto, né, daquele novo sujeito aí que está começando a operar, e a partir daí pensar o quanto ele está sujeito a esses instrumentos normativos, regulatórios, sancionadores, que a gente sabe, o senhor colocou muito bem no início da exposição, são tremendos, né? São custosos, são de difícil adequação, né? E, portanto, às vezes também fecham um pouquinho as portas desse mercado, e a gente está vendo um movimento de abertura, né? Então, primeiro nós temos aí quase uma concepção política da situação, né? Me parece interessante abrir essas portas ou fazer força para fechá-las, né? Eu, particularmente, sou adepto a esse desenvolvimento, né? Me parece que temos um caminho interessante a ser trilhado aí. Eu olharia com esse carinho da proporcionalidade, né? De, eventualmente, o quanto se tem em nível de impacto para as demais instituições, porque o próprio risco sistêmico, quando a gente coloca, né, ele tem dois aspectos, né? O primeiro é um aspecto que é de contágio real, né, que aí vai dizer respeito da real troca entre prejuízos, os efeitos desse prejuízo, né, os certificados de depósito, tudo mais que envolve essa interconexão, e um aspecto mais informacional, né, de susto, de corrida bancária, que leva a uma deterioração de imagem, né? Então, me parece que nesses casos das fintechs e o âmbito da sua política de concessão de crédito, tem que se ponderar o nível de impacto que esse agente tem no mercado no momento, e a partir daí modelar para a regulação que é mais pertinente. Muitas normas já fazem isso, né? Trazem bandagens ali de aplicação dos seus dispositivos. Isso vem também desses órgãos internacionais em certas disposições. Me parece nessa linha,
né? Não sei se está satisfeito. Não. Perfeito. Está bem delineada o panorama. Doutor Júlio, por favor. Doutora Renata Terra, por favor, suas colocações. Tenho algumas aqui, doutor Júlio. Primeiro, também agradeço aqui ao doutor Francisco, né, pela exposição, também um assunto extremamente relevante, né, e que tem que ser trazido de novo, né, para os debates, né, a gente está acostumado a tratar daqui a pouco desses assuntos quando ocorre algo muito grave envolvendo uma instituição financeira, e aí depois a gente passa a não tratar mais disso. Então acho que a temática da dissertação do Dr. Francisco é muito pertinente, então gostei bastante. E eu estava pensando aqui na relação desse assunto com o Dr. Francisco falou também, com a lei ali do projeto de lei que foi aprovado na Câmara do Superendividamento, vai voltar para o Senado agora. Então, o que a gente tem atualmente, e no nosso contexto de hoje, é que o administrador, né, e a grosso modo a instituição financeira, ela é responsável por manter uma política de crédito saudável, né, porque tem que pensar no impacto que isso vai gerar no sistema financeiro como um todo. Então, fica muito difícil, na verdade, imaginar uma responsabilidade que preenche os requisitos subjetivos, né, desse administrador ser responsável por uma concessão de crédito lá na ponta, né, naqueles casos em que a pessoa, tomador de crédito, não tinha condição, né, de ter aquele valor concedido, enfim. Então, é muito difícil agora, nesse nosso contexto atual, sem essa lei de superendividamento, pensar nessa responsabilidade. E aí, trazendo o assunto para o projeto de lei, também a gente tem, e isso que é uma coisa que eu acho mais preocupante, é que está previsto nesse projeto que uma das penalidades, digamos assim, dessa concessão imprudente de crédito, porque cada vez mais eu acho que a ideia é tornar coletivo esse pensamento de responsabilidade social, função social do crédito, é que uma das penalidades é, daqui a pouco, essa instituição financeira não conseguir cobrar os juros, né, daquela dívida. E aí a minha pergunta é o seguinte: com essa lei, que eu acredito que seja questão de tempo, né, dela estar aqui no ordenamento jurídico, se é possível ver um cenário de mais recorrência nessas ações de responsabilidade civil, por casos em que a instituição financeira não possa mais cobrar aqueles encargos, e aí isso, claro, em diversos contratos, não apenas um, né, mas que tenham impacto realmente para a instituição financeira, de ter ações nesse sentido com a lei do superendividamento. Porque hoje é muito difícil, né, mas daqui a pouco com essa previsão legal e diversos contratos no judiciário sendo impedidos de ter seus encargos cobrados, né, por entenderem ali que essa concessão de crédito foi imprudente, né, se isso vai aumentar. Sim. Não, doutora, eu vou tentar sistematizar aqui minha resposta, até uma colocação interessantíssima, né? Primeiro, o projeto ele trazia a inexigibilidade, né, dos juros nessa hipótese do superendividamento, enfim. Eu, salvo melhor juízo, né, convém conferir, acho que foi dia 11, a aprovação, para não parecer, eu não sei se não tinha uma emenda, não sei se foi aprovada, no sentido de reduzir a taxa média ou algo do tipo, se estava discutindo essa questão da inexigibilidade. Eu confesso, né, não me lembro exatamente como ficou. Contudo, eu acho que é uma correlação importante, né, e vou até mais longe. Assim. Nós temos lá no projeto, e aí o que me parece prudente, assim, né? Claro, o projeto a gente tem que olhar, né, pessoal, com olhos de relação de consumo, né, a vulnerabilidade que ninguém discute, ela existe, enfim, né, e como eu falei também durante a exposição, né, concordemos ou não, o superendividamento é um problema real, né, está constatado em pesquisa, enfim, né, é severo, é a morte civil do sujeito, né, e os juristas por trás disso, a gente concorde ou não, de novo, são muito preparados, fizeram um trabalho muito competente nesse aspecto. Lá tem uma disposição que me pareceu muito interessante, assim, da vedação
da publicidade daquela, né, do zero juros e tal, né, não olhamos registros de negativação, etc. e tal, que são instituições que a gente sabe trabalham nesse mercado, né, de quase um crédito puro, vamos dizer assim. E esse cara, na verdade, tem o público-alvo que vai potencialmente utilizar esses dispositivos da lei, né? Me parece que ali está a grande camada desses usuários. Então, eu acho que ali é a temperatura que a gente vai ter para eventualmente imaginar, né, esse tipo de circunstância, porque se ali a gente tem mais consistência e ocorrência, as ações que envolvem ali o plano compulsório, a conciliação, isso de certa forma afeta o desempenho dessas instituições, pode ser que eventualmente se tenha uma insatisfação maior a ponto de preenchimento desses requisitos e esse tipo de ação. Mas, claro, a gente está aqui em aspectos futuros, né, interessantíssimos e muito bem correlacionados, mas futuros aí que nos fogem à exatidão. Mas eu pensaria algo nesse aspecto. Obrigada, doutor Francisco. Eu acho que até tratando mais ou menos nessa linha que a gente estava comentando aqui já no início, né, da tua exposição, é a questão do dever de informação, né, que também é muito sensível e perigoso, porque informar, né, e a gente tem o CDC também, informar, no caso dos bancos, encargos, todos os impactos do contrato, das taxas de juros, enfim. O dever de informar é colocar ali tudo o que está incidindo no contrato. Porém, será que o dever de informar é fazer com que a pessoa entenda aquilo, né? Uhum. Então, também é algo que a gente vai ter que acompanhar nesse sentido de trazer acredito eu que um administrador de banco não consegue ser responsável por isso, né? É a mesma coisa, é pela política saudável de crédito, não pelo que está acontecendo exatamente lá na ponta, no caso concreto. Né? Sim, claro. Na verdade, esse aspecto, ele tem ainda um adicional que é muito significativo, né, doutora Renata, me parece que sempre merece a gente ponderar, né, será que ele é só informal ou é também esclarecer? Eu começo na outra ponta primeiro dizendo o seguinte, né, também temos aí um dever de informar por parte do consumidor, me atrevo a dizer, da veracidade desse tipo de informação. Veracidade no sentido de conseguir transmitir também, que a gente tem, eu vou fazer a conexão agora com o que eu coloco, né, que é uma realidade de educação financeira negativa, inexistente ou muito fraca aqui no nosso país. Né, e essa vulnerabilidade somada a essa educação financeira mais fraca, ela, felizmente, talvez, ou depende, concordemos ou não, coloca a instituição financeira, sim, numa posição de esclarecimento, me parece. Eu não tenho muitas ressalvas em dizer isso. Né? Até que ponto, né? Também não significa tomar a decisão pelo sujeito, mas esclarecer, aconselhar, né? Eventualmente ponderar no ato ali da contratação e como fazer isso nas estruturas delegadas de competência lá na pontinha, né? Um tremendo desafio gerencial, né? Mas me parece que sim, né? Em especial quem trabalha com esse público que é a esmagadora maioria do país, né? Infelizmente. Um tema, sem sombra de dúvidas, né? Muito delicado por esses aspectos todos. Obrigada, doutor Francisco. Doutor Júlio? Imagino. Tinha te interrompido ali? Não. Renata, fique à vontade. Se tiver mais alguma colocação também, por favor. Eu estava cuidando aqui no chat do YouTube. Não temos aqui nenhum questionamento. Não sei se o doutor Alisson tem mais algum. Não, por minha parte já está bem esclarecido, mas agradecer a disponibilidade do professor Francisco Rodinick em compartilhar essa agradável noite de sexta-feira com nós. Certo? Não sei se temos alguma aqui no alguma chat coisa no chat aí, Renato, ou não? Não, doutor Júlio. Até o momento. Tá. Bom, então, não havendo mais perguntas, né, só nos resta realmente agradecer ao doutor Francisco aí por essa brilhante palestra, e eu lhe passo então a palavra, doutor, para suas considerações finais, depois voltando para mim fazer então o encerramento. Por favor. Tá certo. Bom, eu queria agradecer imensamente, né, e agradecer de novo o convite, me colocar à disposição da comissão para sempre que
entenderem pertinente, será um prazer, adianto desde já aqui na gravação, né, que será aceito na medida da possibilidade com muito esforço. E agradecer principalmente pela participação, as perguntas, né, justamente essa troca que a gente fica ansioso, a gente coloca no livro as ideias, né, a gente até brincava antes do começo ali, né, escrever é a parte fácil, né, se fazer compreendido é um pouquinho mais difícil. Então a gente busca esse debate justamente até para afinar essas ideias, em especial quando acompanhado aí de brilhantes debatedores. Novamente, muito obrigado a todos e fico à disposição. Tá certo. Doutor Francisco Rudnick, muito obrigado pela sua disposição, para o senhor ter feito essa maravilhosa palestra, né? Se dispor, abrir um espaço na sua agenda, numa sexta-feira, para estar aqui falando para a gente. Então, nosso muito obrigado mesmo, e com certeza contaremos com o senhor em próximos eventos. Então, dito isso, colegas, eu encerro, então, esse nosso ciclo de estudos em Direito Bancário, agradecendo, evidentemente, ao nosso querido palestrante, né, por essa brilhante palestra. Agradeço também aos colegas da Comissão Especial de Direito Bancário que estiveram aqui essa noite conosco, né, o doutor Alisson Capelari, a doutora Renata Terra. Quero agradecer também o pessoal da OAB, evidentemente, que propiciou, né, que nós fizéssemos esse encontro. Então, quero agradecer muito aí a Patrícia, a dona Dionara também. Muito obrigado pelo suporte todo que vocês nos deram. Agradecer também a Evelyn, da Comunicação Social, porque fez um trabalho importantíssimo aí também de divulgação do nosso evento. E agradecer finalmente, especialmente ao público, né, as pessoas que estiveram logadas, estiveram aqui na nossa live aqui essa noite, nos prestigiando, né, e dizer que o público realmente é a razão de ser dos eventos que a gente faz na nossa Comissão Especial de Direito Bancário, sempre com o objetivo, né, de debater, de levar o direito bancário ao debate das pessoas, porque o direito é assim, o direito é dialético. A gente só aprende realmente no debate, na palestra, na troca de ideias. Então, muito obrigado a todos e até um próximo evento. Uma boa noite. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos. Todos e a todas, bom fim de semana.